Olá, vamos dar início à apresentação de hoje, falando agora sobre os planos de selagem ou sistemas auxiliares de selagem. É a mesma coisa. Eu particularmente não gosto do nome plano de selagem porque ela não remete àquilo que é, né? Plano para mim é uma coisa reta, né? Um plano, né? Ou da geometria, ou quando você planeja alguma coisa, né? E o resultado desse planejamento é um plano, né? Então seria, na minha concepção, essas palavras mais adequadas. No caso, o sistema auxiliar, para mim, é mais adequado. Mas o termo plano vem lá da norma API, que ele usa plan, né? Plano 11, plano 12, enfim, né? Ele vai chamando os números, né? Que representam um tipo de sistema, que é o que a gente vai debater agora. Só que antes disso, né, vamos recapitular o que a gente disse ontem, né? O que a gente viu, né? A gente falou que os selos mecânicos geram calor e eles geram calor de duas formas, né? Eu comentei, né, até fiz a brincadeira de que as faces de selagem elas estão juntas, mas estão separadas, né? Elas não estão juntas o suficiente para dizer que elas estão em contato aderentes, né, uma à outra, mas também elas não estão separadas o suficiente para dizer que você não tem contato, né? Então você tem contato, acaba tendo contato entre as faces e isso gera calor, né? O atrito entre as faces gera calor. Além disso, a gente falou, né, da película de líquido, né? Ou a película interfacial, ou filme de líquido, e você tem cisalhamento, né? Você tem a viscosidade do fluido também, isso gera calor. Né? Então, nesse caso, ou nesses casos, né, a gente precisa de fazer a refrigeração, né? Muitos casos vai precisar de um sistema auxiliar por conta dessa geração de calor. A gente falou sobre o líquido que evapora quando passa pelas faces, né? Então você tem as faces líquidas, a gente inclusive comentamos sobre o caso quando a bomba trabalha seco, por exemplo, né? Temos um exemplo lá das bombas de água. E também falamos de limpeza, né? Que quando você tem a evaporação desse líquido, acaba ficando os resíduos sólidos que não evaporam junto com o líquido e muitas vezes eles precisam ser removidos, senão você vai ter problemas sérios durante a operação, né? Uma face cola, o equipamento para, por exemplo, uma face cola na outra, literalmente, e quando parte o equipamento, o selo ele quebra, né? E causa um problema muito sério. A gente falou também que os sistemas múltiplos, né, os selos duplos são os mais comuns em termos de selos múltiplos, né? Existem alguns casos, né, práticos aí que eu conheço, né, que eu tenho contato, selos triplos, né? Selos quádruplos, quíntuplos, eu particularmente eu conheço só na teoria, né? Eu não conheço na prática, mas deve ter, né? Senão, né, não se falaria disso, né? Então, basicamente, esses são os temas, né, ou os conceitos que nós falamos ontem, que é importante para a nossa abordagem de hoje, né? Bom, então o que seriam os planos de selagem? Eu já falei na introdução, né, dessa apresentação, são sistemas auxiliares, né? Então esses sistemas auxiliares, eles têm alguns objetivos, né? Então um dos objetivos é fornecer melhores condições de trabalho ao selo mecânico, né? Então muitas vezes o selo mecânico quebra com uma frequência muito grande, e isso não é culpa do selo mecânico, eu já até comentei isso, né, no caso de cavitação, por exemplo, ou muitas vezes a condição, o produto ele é tão chato de trabalhar, né, ele evapora fácil, ele tem, assim, baixa temperatura, ele solidifica, uma série de coisas, né, uma série de dificuldades que muitos fluidos têm, e aí o selo acaba quebrando, não porque o selo é ruim ou que o fabricante daquele selo é ruim, né? Isso pode acontecer com qualquer fabricante. Tem selo ruim no mercado, isso é óbvio, né? Mas nem sempre o problema de quebra do selo é problema de qualidade do selo mecânico. E também tem como função promover a refrigeração e a lubrificação do selo mecânico, né? Então ele tem de maneira a tornar isso mais efetivo. Como eu disse, né, o caso do exemplo da bomba de água quente, né, da bomba de caldeira, né, nós falamos lá de 200 graus Celsius e 16 bar, que nessa situação a água ainda está líquida, mas um pouquinho abaixo de 15, 15,2, se não me engano, bar, eu já começo a ter vaporização dessa água a 200 graus. Então o que acontece? Eu saio, né, de 16 bar para 1 bar, né, falando agora de pressão absoluta, né,
e aí você tem o fluido vai vaporizar na face e ele vai trabalhar seco, mesmo a bomba de água, né? Mesmo a bomba líquida totalmente mergulhada em água, pressurizada, o selo vai trabalhar seco, né? Então você precisa promover a refrigeração do selo, né? Então você precisa tirar esse calor que é gerado, e também a lubrificação, né? Você precisa também permitir que esse calor gerado durante o funcionamento ali nas faces também seja tirado, né? Retirado com mais facilidade. E também promover a limpeza, como a gente acabou de falar na revisão que a gente fez. Além disso também, né, aí vem os motivos mais nobres, né? Você tem casos que você precisa reduzir os riscos. Nós falamos disso ontem, né? E nós falamos disso também segunda-feira, onde você tem os riscos ocupacionais, os riscos ambientais e os riscos de segurança, e você precisa melhorar muitas vezes esses sistemas, né? Daí você vai tendo a evolução, né? Então você iniciou lá atrás, nos primórdios, lá 1900 e pouco, com as vedações em labirinto, depois migrou, né? Para a gacheta, a gaucheta já foi um avanço fantástico na época, mas mesmo assim, né, você foi tendo produtos cada vez mais críticos, e aí surgiu os selos mecânicos, e dependendo do caso, aí surgiu os selos duplos, os selos triplos, e aí você tem os equipamentos especiais, que a gente comentou também na segunda-feira, que são hoje os mais comuns, né, são as bombas ou os equipamentos de acoplamento magnético. Só que eles têm, né, as restrições, nós comentamos isso, né? Então isso são as evoluções, né, de equipamentos, digamos assim, que foi acontecendo aí nos últimos 100 e poucos anos aí, né, do desenvolvimento industrial mais forte, digamos assim. Como a gente falou, né, os riscos ocupacionais, ambientais e de segurança. Então esses são os principais objetivos, né, ou funções que um sistema auxiliar pode ter, né? Então, cada tipo de sistema ele vai receber um nome dado pela norma, né? Então, as normas mais conhecidas, aqui inclusive no Brasil, ou mais utilizadas, são as normas API. Então a gente tem algumas coisas, algumas situações, algumas coisas que foram determinadas na norma API 610, e depois a norma 682, que também, né, trouxe mais parâmetros, digamos assim, nessa questão de selagem. Existe a norma ISO também, 5199. Aqui no Brasil, por exemplo, eu nunca vi ninguém citando, né? Eu não sei nem se ela tá vigente nela. Eu, particularmente, eu nunca usei essa norma. Existe uma norma brasileira também, eu até esqueci o nome dela, mas ela acabou caindo em desuso. Eu acho que foi até revogada, se não me engano, né? Uma NBR lá também me fugiu o nome. O que a gente usa mesmo para valer, isso qualquer fabricante de selo mecânico, né? Hoje eu não trabalho em nenhum fabricante de selo mecânico, mas já trabalhei, né? Todos eles trabalham ou falam das normas API 610 ou 682, né? Basicamente é isso que eles trabalham seguindo essa norma, né? Por isso que acaba as nomenclaturas utilizadas, mesmo para equipamentos que não são da linha de petróleo, não são da linha de óleo e gás, né, tudo que mexe com petróleo, eles estão classificados no segmento de óleo e gás. Né? Acho que a maioria dos fabricantes também seguem essa linha de classificação das indústrias. Né? E aí a gente tem uma terminologia que é muito usada também em campo, né? O flush ou flushing, né? São as duas terminologias que a gente pode ouvir. Né? O flush do inglês, por exemplo, quando você vai dar descarga, né, no vaso sanitário, ele chama flush the toilet, né? The toilet, se não me engano, né? Então, flush seria essa função de fazer acaba fazendo a limpeza também, mas né, de dar o fluxo ali para o sistema, né? No caso aqui dos sistemas de selagem, né, o flushing, eles têm como principal função a refrigeração. Então, o meu problema aqui é a geração de calor nas faces e eu preciso remover. Essa é a função principal. Quer dizer que é a única coisa que o flushing faz? Não, eu posso também usar para outras finalidades que a gente vai comentar. Então, digamos aqui, né, eu tenho aqui as faces do selo mecânico, né? E aí, como eu já comentei, né, você tem a geração de calor em função
do atrito entre as próprias faces. Como eu disse, ela não está totalmente separado a ponto de eu dizer que ela não tem contato, mas ela também não está totalmente junta a ponto de dizer que elas estão solidárias, né? Por isso que eu falo, eu costumo brincar que elas estão juntas, mas estão separadas. E esse calor que vai sendo gerado. E aí a gente tem que voltar lá na teoria da transferência de calor. A gente tem três tipos de transferência de calor. Nós temos a radiação, nós temos a convecção e nós temos a condução. A radiação ela é mais simples de entender, que é só a gente pensar no Sol, né? O calor que vem do Sol nos atinge, né? E a gente é aquecido por esse calor. Ou também quando você está perto de uma fogueira, né? Você sente também o calor vindo. Esse calor que chega até nós, né? É através de radiação, né? De ondas eletromagnéticas térmicas, né? Então é mais fácil de entender radiação, né? Calcular aí já é outros porém, né? Você tem que entender do fator de forma e uma série de outras coisas que não é objeto do nosso estudo aqui. E aí sobra as duas, né? Condução e convecção. Qual é a diferença entre condução e convecção? Bom, condução, tem o pessoal, né, que costuma dizer que quando ele vai de um lugar para outro, de como você vai para o seu trabalho, né? E aí eu tenho o ônibus fretado, o pessoal fala que vai de condução, né? Então, ou seja, a condução ele vai sendo conduzido, né, através de um caminho. Então, trazendo isso para dentro da resistência, da transferência de calor, a condução é o calor que vai sendo gerado aqui e vai sendo transferido aqui através da carcaça. Então, quando a gente faz uma imagem térmica, por exemplo, da região do selo, a gente vai as regiões próximas das faces, elas estão normalmente numa temperatura maior do que o resto do selo mecânico. E isso acontece justamente por conta da condução de calor. Então, se você sabe o que é radiação, você entendeu o que é condução, a convecção é o quê? Quando você tem movimentação de massa. Então, no caso aqui, eu tenho a convecção natural, né, que acontece quando, à medida que vai aquecendo o fluido aqui, ele vai mudando, né, o seu peso específico, vai ficando mais leve, né, proporcionalmente, e aí ele vai subindo, enquanto que as partículas frias elas vão para baixo. É o mesmo efeito quando você coloca água para ferver, para fazer o café, por exemplo, né, você começa a ver aquele borbulho. Só que muitas vezes isso, né, nos selos mecânicos não é suficiente, né, a convecção natural ela não é suficiente. Então eu preciso de forçar isso. Então, ou seja, eu tenho a convecção forçada, né? Então, quando eu tenho alguma coisa forçando esse fluido escoar, é mais comum a gente entender se eu tenho uma bomba empurrando a água, por exemplo, se eu tenho um ventilador, né, soprando o ar e promovendo, ajudando, né, melhorando a eficiência de troca térmica, então eu vou ter a convecção, né? Então a convecção tem mudança, não é a mesma massa. Se eu for pensar na condução, essa tampa aqui, né, da onde está montado o selo, ela não muda, né? Ela não tem mudança nessa tampa. Aqui no caso, o fluido que estava aqui perto da face, ele é arrastado, digamos assim, por esse escoamento que vai acontecer aqui. Então, ou seja, qual que é, né, a ideia aqui é justamente forçar com que entre um fluido numa temperatura mais baixa aqui do que eu tenho, né, próximo das faces. Por isso que os selos mecânicos, se você olhar o desenho dele, o flushing deveria ser, nem sempre né, mas ele deveria ser jogando aqui próximo da face para justamente a região de maior calor, né, de maior geração de calor, para justamente você ter uma eficiência melhor de refrigeração. Então, qual que é o pré-requisito para você ter um escoamento? Para o escoamento acontecer, aí a gente tem que ir lá na mecânica dos fluidos, né? Na mecânica dos fluidos, para que você tenha um escoamento, você tem que ter diferencial de pressão, né? Então tem que ter um ΔP positivo, né? A pressão aqui na entrada, olhando a seta, digamos aqui, eu vou dar um exemplo, né? Digamos que aqui seja 3 bar, aqui dentro tem que ser 2. Se for o contrário, o fluxo é no outro sentido, né? E isso é óbvio, né? Principalmente para quem, né, fez faculdade de engenharia mecânica ou para quem estudou, né, essa parte de mecânica dos fluidos, né, tem outras engenharias que estudam também, e muitas vezes o pessoal eles não se ligam nessa questão, né?
Aí você tem um equipamento que tem até um sistema aqui que teoricamente deveria funcionar e não funciona porque a pressão é igual, né? Então se você não tem diferença de pressão não vai acontecer a movimentação. E aí, o que a gente tem que observar? Qual é a construção mecânica da bomba, por exemplo, qual é a pressão na caixa de selagem, eu tenho que sempre injetar numa pressão maior. Né? Convencionou-se, né, 1,5 bar acima. Né? Esse é o mínimo que você deve injetar. Se você injetar a 2 bar acima, 3 bar acima, 10 bar acima, ninguém tem nada com isso, o sistema é seu, né? Mas menos que isso você está suscetível a não funcionar, porque você tem variações, né? Então 1,5 bar ele é aceitável como garantido, né? Que você vai ter efetividade no seu sistema. E como eu disse, o flush também pode ser usado para outras finalidades, né? Então ele foi criado, foi concebido, digamos assim, inicialmente com o intuito de você promover a refrigeração do selo mecânico, mas você também pode manter a caixa pressurizada. Então, por exemplo, no caso, se eu imaginar uma bomba de vácuo, né? E aí, digamos que esse selo aqui, deixa eu apagar aqui só para a gente poder exemplificar aqui. Digamos que esse equipamento que está aqui é uma bomba de vácuo. Então o que acontece? A bomba de vácuo ela pode trabalhar, ela trabalha com pressões baixas normalmente e a finalidade dela ela é usada principalmente para criar vácuo e conseguir, né, você extrair o material que está dentro do reator ou de um reservatório, por exemplo, né? Então essas bombas de vácuo ela tem essas finalidades. Então ela vai trabalhar com uma pressão muito próxima da pressão atmosférica e em alguns casos até pressão negativa. Então digamos que seja esse o caso, né? Que eu tenho uma pressão efetiva aqui de menos 2 bar, por exemplo, aqui no fluido, e a pressão atmosférica aqui, né, do ponto de vista efetivo, é zero. Então nesse caso, o que vai acontecer, né? Eu vou ter um fluxo, no caso aqui, o fluxo é sempre do maior para o menor, né? Então se eu tenho a pressão de zero, eu tenho a pressão de menos 2, o que vai acontecer? O ar ele vai empurrar aqui o fluido para dentro, e o que vai acontecer? O fluido vai exatamente seguir essas setas, né? E o selo vai trabalhar seco, né? Nessa situação. Então o que acontece? Como é que eu resolvo isso? Eu pego essa caixa, eu coloco aqui uma restrição, né? Normalmente a caixa de gacheta tem esse formato, né? Deixa eu mudar a corzinha aqui só pra gente destacar aqui, né? Vou colocar, deixa eu ver, azul aqui. Então o que acontece? Eu venho aqui e coloco uma bucha de restrição aqui, com uma folga bem pequenininha, de tal forma que quando eu injeto, né, aí no caso aqui teria que ter feito aqui, né, quando eu injeto aqui o fluido, o que vai acontecer? Com essa folga aqui, essa caixa, ao invés dela trabalhar menos 2, é a pressão lá do meu sistema. Em vez de ele trabalhar com menos 2, digamos que eu esteja injetando com 2 bar. Então ele vai trabalhar, a caixa vai estar com mais 2, mas o equipamento em si, ele vai estar com menos 2. Então, ou seja, o que importa, na verdade, do ponto de vista de operação do selo mecânico, não é o que acontece no equipamento, e sim na caixa de selagem. Então, ou seja, usar o flushing é uma malandragem, principalmente o flushing com, né, o plano 32, que a gente vai falar dele daqui a pouco, é como se fosse uma malandragem para a gente, mesmo trabalhando um equipamento que trabalha com vácuo, eu ter a caixa de selagem pressurizada. Então isso é uma malandragem que a gente pode utilizar para poder usar um selo simples aqui, senão eu teria que usar um selo duplo, né, para poder fazer essa função. E também ele pode usar para impedir impurezas, né? Digamos que aqui agora, vamos esquecer que é uma bomba de vácuo, digamos que é uma bomba centrífuga mesmo, né? E nessa bomba centrífuga, o que acontece, né? Vou até apagar aqui para fazer aqui. Digamos que nessa bomba centrífuga, o produto ele seja muito sujo, né? Ele tenha muitas impurezas, né? Então, digamos que o rotor, que ele vai estar aqui, né? O que vai acontecer, né? Na saída aqui do rotor, do fluido, né? Ele vai vir aqui e vai jogar uma quantidade grande aqui, né? O fluido vai vir para cá e ele vai estar cheio de impureza aqui. Então o que acontece, né? Além de você ter um fundo morto, digamos assim, aqui, né? Sem troca térmica, né? Ele vai ficando cada vez mais quente, né? E aí o calor, ele só vai ter estabilidade quando o calor perdido aqui por condução, convecção, né? O que gera é o que ele joga para fora aqui. E aí o que vai acontecer? Essa impureza ela pode vir aqui para a face do seu mecânico e travar. Ele pode vir aqui e travar o anel O
na posição e eu perco a compensação. Ou no caso que aqui não está representando, eu tenho a mola, ele pode impregnar de sujeira na mola e travar a mola, né? E nesse caso o selo para de funcionar. Então o que que eu faço? Eu faço essa mesma caixa aqui que eu coloquei aqui, eu injeto o fluido aqui, né? Um fluido de fonte externa. E aí o que que acontece, né? No caso aqui, vou desenhar de novo aqui, né? Então eu tenho aqui a restrição, a bucha de restrição aqui. O que que vai acontecer, né? Injetando aqui numa pressão maior, eu vou ter esse escoamento aqui, né? Digamos que o rotor está aqui, né? Eu vou ter esse escoamento aqui, então a sujeira do fluido, do fluido bombeado, não vai vir para a caixa de selagem, né? Então esse é uma outra finalidade, ou é um uso adicional também do flushing que a gente faz. E agora a gente vai falar em função do tipo, né, de flushing, né, do tipo de sistema instalado, ele recebe o nome. Existem vários, eu vou falar os principais aqui, né, os mais comuns nas empresas, né. A gente tem o plano 11. O que é o plano 11, né? Ele é um dos mais simples, né, de todos, né? Não sei se você tem alguma vivência, você que está me assistindo, né, tem alguma vivência com equipamento, né? Mas é aquele tubinho, né? Então quando você tem, né, um tubo que sai da descarga e entra na caixa de selagem, aí você tem o chamado plano 11. Então, ou seja, o que que acontece aqui, né? Ele vai, o fluido que vai vir aqui, né, que está sendo bombeado aqui, ele vai vir para cá e vai fazer este movimento. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Será que isso aqui sempre funciona? Não, nem sempre funciona. Por que que não funciona? Porque é aquilo que eu acabei de comentar sobre o que precisa ter para acontecer no escoamento, né? Então, dependendo da característica do meu sistema, da minha bomba, né, que nem esse exemplo aqui, nesse caso ele tem furo de alívio, mas nem sempre tem, né? Aqui é uma representação como se tivesse furo de alívio. Muitas bombas não tem. Então o que acontece? Digamos que eu não tenha esse furo de alívio aqui. O que que vai acontecer? O fluido vem por aqui, ele passa pelo rotor, ganha pressão, né? E aí ele vai vir para trás aqui e chega nesse ponto aqui. Então a caixa de selagem praticamente vai estar na mesma pressão de descarga. Então se eu tenho aqui pressão, digamos que aqui a descarga seja 10 bar, ele vai vir com 10 bar e a caixa também está a 10 bar. Eu tenho o ΔP positivo? Nesse caso não. Então esse sistema não funciona. Então por isso que muitas vezes esse sistema, eu faço um sistema mais entre aspas, mais caro, né? Porque esse sistema não vai funcionar. Simples assim. Ele não funciona porque a pressão, a diferença de pressão é zero. E para você entender essa questão de diferença de pressão, o que a gente comentou ontem, né? A gente falou que pressão é força dividido pela área. Então, a força vai ser a pressão vezes a área. Ora, se eu tenho uma pressão aplicada e a pressão é a mesma e a área é a mesma, a força é a mesma. Então, seria a mesma coisa de um cabo de guerra, uma pessoa puxa com 10 para um lado, a outra puxa com 10 do outro. O que vai acontecer? Nada, vai ficar parado. É isso que eu quero dizer, né, nessa situação. Então, para resolver essa questão, qual que é a alternativa, né? Eu trabalhar com o plano 13. Qual que é a diferença do plano 13? Ele também é um dos mais simples, porque ele basicamente é um tubo, independendo do caso eu tenho uma placa de orifício para fazer o controle da vazão, né? Ao invés de eu ligar a descarga com a caixa de selagem, eu ligo a sucção com a caixa de selagem. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Voltando no exemplo do 10 bar, né? Eu tenho 10 bar aqui, a caixa vai ter também 10 bar, e aí o que vai acontecer? 10 bar com 10 bar não funcionaria o plano 11, que é o que a gente acabou de falar. Então, mas, quando eu olho para a sucção, digamos que a sucção seja 5, eu vou ter um diferencial de 5. Então, nesse caso, eu vou ter um escoamento através dessa situação aqui. Então, ou seja, qual que é a principal diferença? Nesse caso, né, se eu for voltar aqui no caso anterior,
eu posso fazer essa conexão aqui, principalmente se for um selo cartucho, né, a gente falou disso ontem também, eu posso fazer com que eu direcione o fluxo bem para próximo da face e melhorando assim a eficiência, né, e o comportamento do selo mecânico, retirando mais calor e ele trabalhando tranquilo aqui. No caso do plano 13, isso não acontece, né? Porque o que está na caixa de selagem é, entre aspas, succionado aqui, né? Para a caixa de sucção. Só que também eu tenho outros problemas aqui, né? Eu resolvo o problema da questão de pressão, do diferencial de pressão. Mas e se eu tiver um fluido muito sujo, né? Então, se eu tiver um fluido muito sujo, o que vai acontecer na prática, né? Esse tubo aqui ele vai entupir. E aí, consequentemente, eu não vou ter, né, por mais que eu tenha um diferencial de pressão aqui, eu não vou ter o escoamento, né, eu não vou ter a movimentação e aqui a caixa vai ficar estagnada, né, eu não vou ter movimento aqui na caixa de selagem e, consequentemente, eu vou ter um desempenho prejudicado do selo mecânico, né. Então, eu tenho um plano, né, um plano com injeção externa, que é o chamado plano 32. Né? Então, o plano 32 ele é uma injeção externa de um fluido, então é óbvio que se eu vou injetar alguma coisa ali, tem que ser um fluido que tem que ser compatível, óbvio, né, com o seu sistema. Digamos que é um ácido, você não pode jogar água no ácido que você vai ter zika, né, vai dar problema. Então não adianta, né, você vai ter que injetar alguma coisa melhor ali. E aí você vai injetar alguma coisa, ou vai buscar injetar alguma coisa que também seja limpo, né? Então vai vir uma fonte qualquer aqui, né? Uma fonte do além, eu até brinco isso nos meus treinamentos, né? Uma fonte lá, né, do além, você não sabe de onde, né? Ele vai ser injetado aqui e aqui também acontece a mesma coisa, né? Então, voltando ao exemplo aqui, que eu tenho 10 bar aqui de pressão na descarga, eu tenho que injetar com pelo menos 1,5 bar, né? Então, eu tenho que injetar aqui, eu tenho o TI seria o Temperature Indicator, né? Que seria o indicador de temperatura, e o PI é o Pressure Indicator, né? O indicador de pressão. Né? O termômetro, né? Normalmente não tem, não, né? Pelo menos na prática, assim, são poucas aplicações que eu vejo um termômetro, né? Mas o medidor de pressão ele deve ter. Às vezes acontece de ter o termômetro, mas o ponteiro está todo doido, né? O pessoal não esquenta muito a cabeça, não. Então, no caso aqui, a pressão que eu tenho que ter aqui de injeção, nesse exemplo, né, pegando o exemplo aqui dos 10 bar, seria 11,5. Isso desde que, né, o rotor aqui seja fechado e eu tenho aqui a pressão de 10 bar na caixa. Aí por que eu estou falando disso? Porque no caso aqui do rotor aberto, a pressão na caixa de selagem, como eu vou ter parte da sucção aqui, né, entrando, né, a pressão na caixa de selagem ela vai ser diferenciada, não vai ser 10. Nesse caso, o plano 11 funcionaria bem, né? E como é que eu sei qual é a pressão na caixa de selagem? Bom, você tem algumas maneiras. Né? Se é uma aplicação de campo, a sugestão é instale um manômetro na caixa de selagem e veja qual é a pressão de fato que você tem lá. Isso é o ideal, né, para você não ter. Aí você tem uma medida precisa mesmo. É claro que você tem que botar um manômetro que seja, né, confiável para você medir, né? Mas no caso, por exemplo, dos equipamentos mais novos, né, os fabricantes têm informado isso. Né? Eles têm, né, os cálculos, todos os detalhes aqui do equipamento, né, e ele consegue dizer, se a pressão aqui de descarga é 10, ele consegue dizer que a caixa vai ter 9, vai ter 8, vai ter 5, enfim. Né, essa é uma informação que o fabricante normalmente ele fornece hoje em dia, né? E aí você fala assim, e uns equipamentos mais antigos, né? Como que eu faço? Bom, aí existem alguns cálculos, né, que foi desenvolvido empiricamente, que eu consigo, dependendo do rotor que eu tenho, eu consigo calcular qual é a pressão estimada aqui na caixa, né? Então, com isso eu consigo fazer o dimensionamento, se é plano 11, se é plano 13, se é plano 32, e por aí vai, né? Então, isso a gente aborda no treinamento, né? Que a gente tem aí, a gente fala isso em maior profundidade e aqui não daria tempo para a gente falar disso, né? No caso aqui, continuando, né?
Agora falando do Quench, né? O Quench ele é um equipamento, um plano, né, de limpeza, né? Então eu estou fazendo, mudando até a sequência que o pessoal normalmente costuma falar, ou até da norma. Veja que é o plano 62, né? Então qual que seria aqui o plano de limpeza, né? Eu injeto alguma coisa aqui. Nesse caso, ele não tem contato com o produto, né? Então veja a diferença aqui, ó, que quando eu injeto aqui, ele vai para dentro do processo. No caso do plano de limpeza, por isso o que eu estou comentando é assim, como eu diferencio o quench do flush, né? O quench ele é injetado atrás, né? Então ele não entra em contato aqui e no caso é principalmente para fazer a limpeza, né? Então, por exemplo, bombas de salmoura, né? Você injeta, coloca água aqui, corrente, né? Com uma vazão bem baixinha e aí ele vai removendo, né? Os cristais de sal que vão se formando aqui nas faces, né? Aqui embaixo e evita que você tenha problema de partida, por exemplo, estragar o selo, né? Eu, por exemplo, atendi um cliente que ele tinha algumas bombas de salmoura e o pessoal não fazia, ou alguém ia lá fechava o registro, né? Porque via água saindo, pensava que estava vazando, e quando vê quebrava o selo, né? E é o selo de titânio, selo super caro, e aí o pessoal ficava bravo com a gente lá, porque tinha que fazer uma manutenção cara, e era por conta disso, era uma questão muito simples aí de trabalho, né? E aí eu tenho casos, né, alguns selos, né, principalmente em cartuchos, que ele vem com o sistema aqui, veja que ele tem uma buchinha aqui, né? E essa bucha ela é justamente para conter aqui a pressão que é bem baixinha do quench normalmente. Eu posso usar vapor também, eu posso usar gases. O mais comum é vapor ou a água líquida mesmo, né? E eu coloco essa buchinha, uma restrição aqui justamente para que eu consiga, para que a água passe, né, ao redor aqui, leve, faça essa limpeza e saia pelo dreno e não saia por aqui. O que acontece muitas vezes em campo, né? Muitas vezes em campo o pessoal eles invertem e tem equipamentos que eles têm o plano 32 e o plano 62. E aí eles ligam o plano 32, que é de injeção aqui, no 62, monta invertido, né? E aí quando liga o equipamento, antes de ligar, né, na hora que eles liberam os registros, já começa a vazar aqui, e aí o pessoal acha que o selo está ruim, né? Mas você vai olhar, na verdade não é o selo, é a instalação que foi feita de maneira inapropriada, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, você tem o plano 61, que eu acabei não concluindo, né? O plano 61, o que ele diz, né? Eu tenho, no caso, nos alguns equipamentos, eu tenho a conexão, eu tenho a bucha, eu tenho tudo, só que ele, ao invés dele injetar nada, ele não injeta nada, ele só tem a conexão. Então ele chama de plano 61. Então, se você pega a documentação técnica de um equipamento, está lá, plano 5261, quer dizer que ele tem a possibilidade de fazer o quench, mas ele não está sendo usado. É isso que eu quero dizer. Eu tenho até, inclusive, esse sistema aqui. Deixa eu só voltar na tela aqui. Então, o que acontece, né? Eu não sei se a gente vai... Vou tentar colocar aqui mais próximo da câmera. Então, o que acontece aqui, né? Se você for observar, eu tenho essa conexão aqui e eu tenho essa conexão aqui embaixo, aqui embaixo. Então, o que acontece? Essa conexão de cima, ela joga aqui dentro do selo mecânico. Aqui a injeção para dentro do selo mecânico. Aqui, ela joga atrás, e aí eu tenho essa buchinha de bronze aqui, nesse exemplo que eu tenho aqui. Então, o que acontece? Esse caso aqui, essa conexão de cima é o plano 32, né? Então ele injeta aqui para dentro, e essa conexão de baixo é o plano 62. Então, eu posso ter, no caso, os dois tipos, eu posso ter os dois tipos de planos, até três, né? Se eu tenho um selo, voltando aqui na apresentação, se eu tenho um selo duplo, eu posso ter no selo duplo o plano 32, o plano correspondente ao selo duplo, que a gente vai falar na sequência, e também o plano 62, né? Eu posso ter esses três casos. Não é comum, pelo fato de que com o plano de selagem, né, o fluido de barreira, o líquido barreira, né, ele vai ser, normalmente ele é limpo, né, então ele não vai criar maiores complicações, mas
Em alguns casos pode ter. Não é comum, né, mas pode acontecer de você ver lá, plano 32, 53 e 62, por exemplo. Bom, agora a gente vai falar dos planos selos duplos, né? Então até agora, né, a gente falou dos planos direcionados para refrigeração, e aí a gente também deu, no caso do plano 32, ele também é usado para essas outras duas finalidades que a gente comentou lá, de pressurizar a caixa de selagem, por exemplo, e para expulsar, né, ou para impedir que o fluido sujo ele venha para a região do selo mecânico. E também, então o plano 32 ele é usado para isso aí. E o plano 32 também, ele pode ser usado para gacheta, né? Então a gacheta injetada que nós falamos antes, né? O que acontece, né? Ele é considerado o plano 32 porque eu injeto a água de fonte externa, né, de algum lugar, e eu injeto lá. Isso é muito comum em empresas fabricantes, né, de celulose, né, papel e celulose, né, o pessoal de papel e celulose, eles têm muito dessas aplicações. Bom, então os fluidos barreira, os selos duplos, né, eles têm, ele precisa, né, de um fluido barreira. No inglês eu tenho duas terminologias, eu tenho barrier fluid e eu tenho buffer fluid, né? Então seria o buffer e o barrier, né? Então seria o fluido barreira e o buffer que seria o fluido de pressurização. Só que quando você pega documentação de fabricantes diferentes, o que um chama de barrier, o outro chama de buffer, e o que o outro chama de buffer, chama de barrier. Então aqui, no nosso caso no Brasil, a gente chama tudo de fluido barreira e acabou. E aí eu tenho algumas situações onde eu tenho ou um sistema despressurizado, e quando a gente fala despressurizado aqui, a gente não quer dizer que não tem pressão. Tem pressão. Pode ter pressão, né? É isso que eu quero dizer. Quer dizer que a pressão é menor do que o processo, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe várias aplicações práticas que eu trabalho com uma pressão, né, no sistema de fluido barreira, mas no caso ele é menor do que o meu processo, né? A gente vai fazer um exemplo. Bom, o que acontece aqui, né? Então eu tenho nessa bomba aqui, aí eu tenho a representação de dois selos, né? E a gente falou lá no comecinho, lá de selo mecânico também, sobre a disposição, né? Nesse caso aqui eu tenho anel primário sede, anel primário sede, né? Então a compensação a compensação está na mesma direção, a compensação de cada selo na mesma direção. Então esse aqui é o tipo do selo tandem, né? Então eu tenho a montagem aqui. Esses são, são a representação de selos, né, selos componentes, no caso aqui. Então o que acontece? Nesse caso, eu tenho os despressurizado, quer dizer que a pressão do processo é maior. Então o fluido em amarelo, ele vai ter uma pressão maior do que o fluido em azul, né? Então quando eu uso despressurizado, assim, se eu falar despressurizado, um sistema despressurizado, o que nós engenheiros mecânicos imaginamos? Nós imaginamos um sistema sem pressão ou com a pressão atmosférica. Ponto. No caso desse selo mecânico, quando eu falo sistema despressurizado, o que eu tenho que ter em mente? Que o processo tem uma pressão maior do que o fluido barreira, que pode, por acaso, a pressão do fluido barreira pode ser zero, inclusive a pressão atmosférica. Então vamos voltar ao exemplo que digamos que o meu fluido barreira aqui na descarga, digamos que seja 10, né? Digamos que a pressão na caixa aqui seja 10 bar, só para a gente exemplificar, né? O que eu vou ter aqui de pressão? Eu posso ter zero, só que aí o diferencial de pressão aqui vai ser 10, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar aqui com uma pressão de 5, por exemplo. E aí os dois selos vão trabalhar com o mesmo diferencial de pressão, de 10 para 5, de 5 para 0, que é o ambiente aqui eu vou considerar zero. Então, ou seja, mesmo tendo uma pressão de 5 bar aqui, esse sistema ele é considerado despressurizado. Então, sempre que, de novo, né, a pressão do processo for maior do que a pressão do fluido barreira, eu tenho um sistema despressurizado. Aí vem a pergunta, e daí? Né? E eu com isso? O que acontece? Bom, a gente falou que o selo mecânico ele tem um vazamento residual. Então, o que acontece? Nesse caso, o fluido barreira, o processo vem para dentro aqui do fluido barreira, então eu vou começar a ter produto amarelo aqui no azul, e do azul eu vou ter vazamento aqui. Então o plano 52, ele já é um plano que a gente colocou lá na sequência,
ele seria aquele no vazamento comparativo que nós falamos, né? Então tem a gacheta, depois tinha a gacheta injetada, o selo mecânico simples e o selo mecânico duplo despressurizado. Seria exatamente isso aqui que nós temos aqui, né? Então, o fluido barreira, ele tem a função aqui de diluir o produto. Então, aqui eu vou ter uma taxa pequena, né, de vazamento. Essa taxa vai ser diluída aqui ao longo, né, nesse fluido em azul. Consequentemente, o que vai vazar aqui para a atmosfera é uma mistura do fluido amarelo com o fluido azul. Como o vazamento no selo mecânico é bem pouquinho, vai demorar muito para ele estar saturado. Em alguns casos, o fluido que está aqui ele pode vaporizar, né? Então o que acontece? Ele vem para esse reservatório aqui, ele vaporiza e ele acaba saindo por aqui. Então muitos desses sistemas eles estão ligados ao chamado flare, né? Flare, não sei se você, para quem não é da área, né? Se você descer para Santos, por exemplo, ou se você passar na frente de como chama? Refinaria da Petrobras, você vai ver umas chaminés, né, com fogo, né, pegando fogo, digamos assim, lá no alto, né? Esse é o tal do flare. Então o que eles fazem? Como os gases são perigosos, né, para evitar de você ter algum problema mais sério, eles queimam, né, esses gases e esse sistema é chamado flare, né, F-L-A-R-E, né, de flare. Bom, aí vem a outra questão que nós começamos a falar em relação a essa, deixa eu apagar aqui, vou fazer outra explicação. E isso aqui vai atrapalhar um pouquinho, tudo que eu desenho aqui. O que nós falamos a respeito como é que chama? Nós falamos da disposição, né? Então a gente tem aqui esse sistema em tandem, né? Então se a pressão aqui a pressão aqui está maior, o que vai acontecer? A pressão ela vai agir aqui no anel primário aqui e vai fazer fechar o selo, né? Como a pressão aqui vai estar maior que aqui, também vai acontecer a mesma coisa. Então, o sistema, a montagem em tandem, em série, ela é adequada para sistemas despressurizados. E isto que eu estou falando é para casos de selos componentes, né? Então, os selos componentes, eles têm principalmente os selos componentes antigos, né? Os mais antigos, eles têm essa deficiência, digamos assim. A montagem, a forma de montagem está relacionada diretamente com o tipo de sistema. Então, nesse caso, o selo não vai abrir porque a pressão aqui é maior do que amarelo, é maior do que em azul, e azul é maior do que está em preto. Então, eu não teria problema de abertura do selo sem despressurização, né? Depois no final eu vou comentar o que eu ia falar agora, mas deixa eu terminar, deixa eu fazer todos aqui e aí a gente faz essa complementação. Aí eu tenho os planos 53, né? Então antes era só 53 e depois com a evolução da norma, né, da norma API, surgiu, digamos assim, outros planos, né, 53A, B e C, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas todos eles são com a pressão, a pressão do meu sistema, ou seja, a pressão em verde é maior do que a pressão em amarelo. Então, digamos que, né, no exemplo que nós temos adotado aqui, digamos que a pressão seja 10 aqui na caixa, né, do fluido amarelo. Então, para que isso aqui funcione, ele vai estar com 11,5, né? Então, o sistema, quando eu falo plano 53, né, o que você tem que ter em mente, independente do tipo que eu tenho aqui, né, se é o A, o B ou o C, todos eles são pressurizados, só muda a forma como eu pressurizo, né? Nesse caso, 53 quer dizer que a pressão do meu fluido barreira é maior do que o fluido de processo. E aí vem a outra pergunta, e daí? Bom, e daí que se a pressão do verde é maior do que a pressão do amarelo, o que vai acontecer? Eu vou ter fluido do verde indo para dentro do meu processo, né, e indo embora. E aí eu tenho a consequência disso, né? O outro e daí? E daí que com o tempo esse fluido aqui ele vai diminuindo de volume. Então nesse caso eu tenho que ter aqui o chamado alarme de baixo nível, né? De nível baixo. Ou seja, alguns equipamentos são tão críticos que eles são ligados, né, com a torre de comando, né, com a sala de comando, e nessa sala de comando eles conseguem parar ou tomar alguma providência porque o alarme vai soar quando
quando acontecer isso. No caso anterior, que eu acabei esquecendo de comentar, é o oposto, né? O que vai acontecer? O fluido processado aqui, né, operado, ele vai para dentro do fluido em amarelo, né, a gente já tinha comentado isso, e nesse caso aqui, se ele não vaporiza, como eu comentei aqui, o que vai acontecer? Ele vai aumentar de nível aqui com o tempo. E aí, nesse caso, eu tenho que ter o alarme de nível alto. Né? Então, o completo, né, às vezes o pessoal coloca tanto o alto como o baixo, mas o necessário mesmo, para, né, ter uma segurança maior de operação, é colocar o nível, o alarme de nível alto. Bom, voltando aqui na questão, voltando à história da disposição do selo mecânico, o que vai acontecer, né? Como o verde aqui, ele é maior do que o amarelo, então o diferencial de fechamento aqui, ao mesmo tempo que eu tenho o amarelo empurrando para abrir, eu tenho o verde empurrando para fechar. Então o que acontece? Nesse caso, a pressão aqui do verde vai ganhar, porque ele tem um bar e meio pelo menos acima, então o selo vai fechar. E ao mesmo tempo ele atua aqui e ele também vai fechar esse selo. Então esse aqui é uma montagem contrária, né? A compensação é contrária. Então é o back-to-back, né? Então os selos estão costa a costa, né? O pessoal gosta de falar terminologia em inglês, né? Então back-to-back ou costa a costa é a mesma coisa, né? Então eles estão, essa montagem que estaria adequada ao selo pressurizado. Por que eu estou falando, enfatizando isso? Porque, embora você tenha os selos mecânicos duplos, cartucho, né? Eles têm o fenômeno não, o conceito, né? De autobalanceado. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo se a pressão aqui do verde for maior do que amarelo, ou amarelo for maior do que verde, ele sempre vai, as pressões sempre vai atuar no sentido de fechar o selo, né? Então aí tem a construção, ela muda um pouquinho, a gente não vai entrar em detalhes nesse nível de detalhe aqui, né? Isso fica para um curso mais completo. Então assim, isso aqui vale para selos componentes. E às vezes acontece, né, do pessoal, já aconteceu com eu ser consultado, né, que o equipamento está vazando toda hora. E aí quando a gente foi ver, ele estava vazando, quando o pessoal ia verificar o pote de selagem, ele já estava com nível baixo. E o que estava acontecendo? O tipo de montagem aqui fazia com que quando se pressurizava o pote, o selo abria. Então quando ia partir o equipamento, eles viam que o selo tinha vazado, não que o selo tinha vazado, mas que houve vazamento, né, não se sabia o que, eles achavam que era problema no selo, mas na verdade era só uma questão de montagem do selo mecânico, né? Então, porque inicialmente o sistema tinha sido concebido para ser pressurizado e o pessoal estava trabalhando não pressurizado, ao contrário, não me lembro agora. Então era uma questão conceitual, né? Não tinha nenhum problema nem no sistema, nem no selo mecânico, só conceitualmente ele não estava adequado para a realidade. Isso é muito comum nas indústrias químicas, porque não dá para ficar toda hora trocando bomba, trocando isso para a condição ideal. Então há sempre adaptações, né? São feitos ajustes, né? Durante a longa vida do equipamento. Eu mesmo atendia clientes que eu pegava o desenho de 1975, né? Nem tinha nascido ainda e já tinha, né, o projeto. Então quer dizer, projetos bem antigos mesmo. E aí, para a gente finalizar, né, a gente tem semelhante ao plano 32, né, eu também tenho o plano 54, que ele é pressurizado, só que ao invés de ser por um pote, não um sistema, né, auxiliar, eu tenho uma fonte externa injetando aqui. Né, então eu injeto aqui e essas pressões aqui elas têm que ser maiores, né, tem que ser maior do que o que eu tenho aqui no processo. Né? Então vai continuar os mesmos 10 bar aqui, por exemplo, né? Nesse exemplo que a gente está fazendo, e o 11 bar e meio aqui, né? É o que seria nesse exemplo aqui o que eu teria, né? Considerando que o 10 bar é aqui na caixa de selagem, né? Nesse caso, como eu disse, né? Eu tenho um furo de alívio. Se a bomba entrega a pressão a 10 bar, a caixa não vai estar a 10, vai estar menos, né? Mas só para a gente não entrar, né, não confundir muito, as coisas, né? Então, ou seja, nesse caso aqui também, né, ele vai atuar no sentido de fazer o selo abrir, né? E como é que eu sei que o selo vai, no caso aqui, os selos vão fechar, né? Agora vamos imaginar
que por algum motivo, e isso às vezes acontece, né? Por algum motivo, né, houve uma restrição na vazão, a pressão ao invés de sair a 10, ele sai, por exemplo, a 14. Então o que acontece? Nesse caso aqui, o 14 bar ele é maior do que o 11,5. Então ele deixa de ser um plano 54 para ser um plano, eu vou colocar um mais ou menos aqui 52 porque ele é de fonte externa, né? Mas eu passo a ter um sistema despressurizado, conceitualmente falando, né? Então nesse caso, o que acontece, né? Eu vou ter a pressão no sentido agora de abrir o selo. Então o que acontece? Se eu ampliar aqui, eu vou ter o anel O e eu tenho aqui o anel primário, né, que é ao redor dele aqui. E aqui eu tenho o anteparozinho aqui, e aqui nesse anteparozinho eu tenho a mola. E aí o que acontece, né? Quando a pressão atua no anel O, esse anel O ele vai andar para cá e vai encostar nesse anel aqui, né, que é o anel de encosto, e esse anel de encosto vai forçar a mola, e aí a mola vai ficar comprimida, né? Consequentemente, a sede que estava aqui, ela passa a ficar mais afastada, onde eu tenho o vazamento entre as faces de maneira mais acentuada. Então, nesse caso, o selo abre não tem nada de errado no selo, é só conceitual. Né? Então, o que é o selo não balanceado, ou o selo autobalanceado que eu falei? Ao invés dele ter esse sistema, normalmente ele tem um ressalto, né? Então, digamos aqui, eu tenho um anel primário, eu tenho um anel O aqui, e aí o que acontece? Eu tenho aqui no sistema um ressalto, e o anel primário, ele vai estar com a mola aqui. Então o que vai acontecer? O anel O ele vai se movimentar, vai parar nesse rebaixo aqui, nesse degrau, e ele não vai empurrar. Então, ou seja, ele vai apenas deslocar. E aí que entra o conceito de selo pusher e não pusher, né? Então quando a vedação ela se movimenta, eu tenho o selo pusher, ou seja, o selo o empurrador, né? Ele empurra o anel O. E quando eu tenho o selo, que a vedação é estática, ele é chamado não pusher. Mas como eu disse, isso também é um assunto para outras conversas, para um treinamento mais específico, né? Então, só para a gente comparar, né, se a gente for fazer o pressurizado versus não pressurizado, o que muda, a gente já acabou comentando, né, é justamente essas montagens aqui, o tipo de montagem, ela tem que mudar, principalmente se for selo componente. Se for selo cartucho, o fabricante ele pode fazer nessa modalidade autobalanceado que eu comentei, de tal forma que tanto faz, né, quem é a maior pressão, mas também ele pode escolher o tipo, né, o fabricante, né, aquele que te atende, ele vai escolher o tipo de selo mais adequado, digamos assim, se vai ser um sistema pressurizado ou um sistema não pressurizado. Mas além disso, que é o que eu comentei, que vai deixar por último, por que que o sistema lá daquela classificação que a gente fez, porque o sistema pressurizado, eles têm vazamentos menores e bem menores, 0,04%, se não me engano, que a gente apresentou ontem, né? Por que ele é bem mais baixo quando comparado com o selo mecânico, os dois selos duplos, né? O pressurizado, ele tem um vazamento, acho que é 0,004, né? Bem menor mesmo do que o selo mecânico duplo não pressurizado. A razão é muito simples, né? Se no caso aqui eu tenho o selo aqui em verde, né? Ele com a pressão maior, o que vai acontecer? Eu vou ter vazamento de fluido barreira, deixa eu só apagar aqui, né? Eu vou ter vazamento de fluido barreira do verde para dentro do meu processo. Então, ou seja, o meu produto ele vai ficar bem longe lá do meu ambiente. Então, esse tipo aqui, o pressurizado, ele é o sistema mais eficiente do ponto de vista de segurança. Né? Ele deixa o produto bem longe mesmo, né? Enquanto que, quando eu pego os selos não pressurizados, o que vai acontecer, né? Ele vai vazar para dentro do fluido barreira,
e depois do fluido barreira ele vaza para o ambiente. Então, por mais que eu tenha uma certa diluição do produto aqui no fluido barreira, eu ainda continuo tendo produto, né? Então, nesse caso, ele vai vazar para o ambiente uma quantidade maior, porque eu vou ter o processo chegando perto do meu ambiente. É por isso que a gente tem os sistemas pressurizados e não, ou isso é a consequência dos processos não pressurizados e pressurizados. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? E daí? Né? Porque se eu tenho o sistema pressurizado, que é o sistema que eu tenho a melhor eficiência, né, a maior eficiência em termos de segurança, né, daqueles riscos todos que a gente vem falando desde de segunda-feira, então por que razão eu vou usar um sistema não pressurizado? Né? Essa é a pergunta que deve ter vindo em mente, né? Pode ter vindo na sua mente, né, nesse momento. A razão é muito simples, né? Nas indústrias químicas, de um modo geral, muitas das vezes o produto que está sendo bombeado aqui, ele já é quase o produto final da empresa, né? Então, se eu coloco um sistema pressurizado, por menor que seja o vazamento aqui de produto do fluido barreira para dentro do processo, por menor que seja, ele ainda vai contaminar o produto final do cliente, né, da empresa, né? E aí isso não é aceitável, né? Então, para que evite, né, a contaminação do produto, eu tenho que trabalhar com sistemas não pressurizados, que é tipo assim, o ideal é trabalhar pressurizado, mas como do ponto de vista de produção não é possível, então para ficar, digamos, entre aspas, menos ruim, eu uso o sistema não pressurizado, porque querendo ou não, ele vai diluir ainda o produto aqui no outro fluido, e o que vai vazar vai ser uma mistura do fluido barreira e mais um pouquinho que eu tenho aqui do fluido operado, né? Então ele não é, do ponto de vista de segurança, o ideal, mas ele também reduz significativamente os níveis de vazamento, que é uma das coisas que a gente falou lá ontem, né? Que a gente falou ontem da especificação de selo mecânico. E no caso, uma das coisas que a gente falou lá, qual que é o vazamento residual permitido, né? Então, ou seja, o selo não pressurizado, ele ainda é muito melhor do que um selo simples, que aí sim, né, o selo simples ele já vaza direto para o ambiente, e aí é o risco que você tem, principalmente quando o equipamento apresenta problemas, né, é significativo, né? É isso que a gente tem em mente, né? Bom, pessoal, a gente chegou ao final dessa apresentação, né? Espero que vocês tenham gostado. Hoje não vai dar para abrir para pergunta, porque a pergunta vai ser a próxima apresentação, né? Agradeço, né, pela presença de vocês. E na sequência a gente vai fazer o compilado aí das principais perguntas que foram feitas ontem e, né, segunda-feira, e a gente se vê daqui a pouquinho, beleza? Um abraço e até logo.